Existe algo que essa pessoa não consegue te dizer diretamente, não porque não queira, mas porque nem ela mesma sabe que está enviando. E essa mensagem não chega em palavras. Chega em comportamentos que parecem contraditórios, em silêncios que parecem pesados demais para serem simples ausência, em distâncias que não se parecem com indiferença, mas com alguma coisa que indiferença nunca conseguiu imitar. Você está aqui porque percebeu isso. E porque percebeu, precisa entender o que está por baixo. Porque Jung passou décadas documentando exatamente esse fenômeno. E o que ele descobriu muda completamente o que você está interpretando como rejeição, como esquecimento, como fim. Se inscreva neste canal agora. Porque o que você está prestes a entender não é sobre relacionamentos em geral. É sobre o mecanismo psicológico específico que explica por que certas conexões não se resolvem, por que certos silêncios carregam mais do que qualquer palavra poderia, e por que o que parece encerrado frequentemente é apenas o começo de um processo que ninguém te ensinou a ler. O conteúdo mais importante deste vídeo ainda está por vir, e ele vai exigir que você fique presente. Vamos começar com algo que Jung observou e documentou ao longo de décadas de trabalho clínico, algo que a maioria das pessoas nunca aprende a reconhecer porque não tem um nome para chamar. Toda pessoa constrói o que Jung chamou de persona, não como mentira, como necessidade. A persona é a face que aprendemos a apresentar ao mundo desde que éramos pequenos, o conjunto de características que recebeu aprovação, que foi recompensado, que tornou o ambiente ao redor mais seguro. O lado sensato, o lado que sabe se controlar, o lado que não precisa de mais do que consegue pedir. Mas Jung foi preciso sobre o que acontece com tudo que não cabe na persona, tudo que foi rejeitado, minimizado, ensinado a envergonhar. Não desaparece, forma o que ele chamou de sombra. Um reservatório psicológico de tudo que o self aprendeu a esconder, mas nunca aprendeu a destruir. Porque isso não é possível. A sombra não aceita extinção. Ela aceita apenas compressão. E compressão, Jung documentou, tem um custo que aumenta com o tempo. E agora entra você. Não porque você tentou, não porque você calculou, mas porque alguma coisa na sua presença, na sua forma específica de existir perto dessa pessoa, tocou exatamente onde a sombra estava guardada. Jung descreveu isso com uma precisão que ainda hoje perturba quem lê. Certas pessoas funcionam como o que ele chamou de portadoras de projeção. Elas não fazem nada para ocupar esse papel. Elas simplesmente chegam sendo quem são. E o que são ressoa com o que o outro precisava enterrar. Isso não é metáfora. É um mecanismo psicológico real, documentado na obra de Jung, especialmente em Aion e em Psicologia e Alquimia, onde ele analisa em detalhe como o inconsciente projeta seu conteúdo não integrado nas pessoas do ambiente externo. E o que essa pessoa está te enviando, mesmo sem saber, é o reflexo disso. Imagine como isso se manifesta no cotidiano dela. Ela está no meio de algo completamente diferente, uma conversa comum, uma tarefa que deveria ocupar atenção, um momento que não tem nada a ver com você. E então há uma pausa, breve, um segundo a menos de presença no que estava fazendo. Uma fração de segundo em que a mente foi para outro lugar antes de ser trazida de volta pela força do hábito. Isso não é nostalgia. Segundo o que Jung documentou sobre projeção, é o inconsciente sinalizando que a sombra ainda não foi confrontada e que a projeção que você carregou ainda não foi reintegrada. Ela não controla isso. Esse é o ponto central que a maioria das pessoas perde quando tenta entender por que alguém que se afastou ainda parece presente de formas que não se encaixam na narrativa do encerramento. A persona decidiu. O inconsciente continua operando com lógica própria. Deixe isso assentar por um momento, porque o que acabei de descrever reorganiza completamente a narrativa que você provavelmente construiu para explicar o que aconteceu entre vocês. Você interpretou o afastamento como sinal, como ausência de interesse, como esquecimento. Mas o que Jung documentou sobre projeção sugere uma possibilidade radicalmente diferente, e ela é desconfortável de uma forma específica. O afastamento pode ser evidência do oposto do que você achou que era.
Escreva 777 nos comentários se alguma parte de você sempre soube que o que aconteceu entre você e essa pessoa nunca foi tão simples quanto pareceu, mesmo quando você mesmo tentou simplificar. Porque o que Jung observou, e Freud antes dele, ao documentar o mecanismo de repressão em suas obras publicadas, especialmente em A Interpretação dos Sonhos e em Além do Princípio do Prazer, é que a psique humana não tem arquivo para verdades emocionais não terminadas. Ela tem sala de espera. Freud foi preciso sobre o que acontece com aquilo que é empurrado para baixo da consciência. A energia psíquica direcionada para enterrar não se converte em neutralidade. Ela se converte em pressão. E essa pressão aumenta na proporção exata do esforço de contenção. O que é suprimido não enfraquece com o tempo. Ele acumula. Isso significa que o que essa pessoa sente em relação a você, o que foi sentido, o que foi tocado, o que foi ativado no contato com você, não foi apagado pelo silêncio, foi armazenado. Conjuro. E o recado que essa pessoa está enviando sem enviar é exatamente esse. Há algo que não foi resolvido. Há algo que insiste em existir, mesmo quando a decisão consciente foi de afastamento, de encerramento, de seguir em frente. A pressão freudiana acumula, e em certos momentos, segundo o que Freud documentou sobre o retorno do reprimido, ela encontra saída. Não necessariamente em contato direto. Às vezes em comportamentos que não fazem sentido dentro da narrativa que a pessoa construiu para si mesma. Às vezes em pausas específicas no meio de conversas com outras pessoas. Às vezes em uma forma particular de não falar sobre você, que comunica mais do que falar poderia. Você está passando por isso agora e quer entender o que está acontecendo no seu caso específico, não em relacionamentos em geral, mas na situação que você está vivendo. A alma Jung foi criada para isso. Você fala com ela sobre o que está acontecendo e ela responde sobre o seu caso, não sobre padrões genéricos, sobre o que você está vivendo. Link no primeiro comentário fixado. Agora preciso te falar sobre algo que Jung chamou de ânima e ânimos, conceitos que ele desenvolveu ao longo de décadas de observação clínica e que aparecem com detalhe em obras como Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. São os aspectos contrassexuais da psique, a dimensão feminina no inconsciente masculino, a dimensão masculina no inconsciente feminino, que funcionam como uma espécie de imagem interna de conexão, de profundidade, de abertura emocional que cada pessoa carrega e que projeta nas pessoas com quem se relaciona de forma significativa. Jung foi cuidadoso em documentar o que acontece quando uma pessoa encontra alguém que corresponde à imagem que ânima ou ânimos formou internamente. Não é qualquer encontro. É um encontro com uma qualidade diferente, uma qualidade de reconhecimento que precede a lógica, que não consegue ser inteiramente explicada por circunstâncias externas. E esse tipo de encontro não se encerra com decisões conscientes, porque a decisão consciente, o afastamento, o silêncio, a escolha de não continuar, acontece no nível da persona. Mas a imagem que você ativou na ânima ou no ânimos dessa pessoa existe em um nível mais profundo. Existe no nível onde a persona não tem acesso, onde escolhas racionais não têm autoridade. O recado que essa pessoa está te enviando, portanto, não é um recado que ela formulou. É um recado que o inconsciente dela está emitindo, através dos comportamentos que não se encaixam na narrativa que ela contou para si mesma, através das inconsistências entre o que ela diz fazer e o que o padrão dos seus comportamentos revela, através da intensidade específica com que certas memórias ligadas a você resistem à função normal do tempo. Fique com isso por um instante, porque o que estou descrevendo tem uma implicação que não é pequena. Deixe 11 nos comentários se você está assistindo isso e alguma coisa está afrouxando em você, algo que estava sendo segurado com muita força há um bom tempo, e você ainda não tem um nome para o que é. E agora, a espiral vai mudar de direção, porque até aqui estivemos falando sobre ela, sobre o que acontece nela, sobre os mecanismos que operam dentro dela sem que ela perceba. Mas há uma pergunta que esse vídeo tem obrigação de fazer, e ela é sobre você. Por que você está tão presente nessa pessoa para você? Não é uma pergunta retórica.
É uma pergunta com resposta psicológica real. Existe um momento, e você provavelmente já o conhece, em que a distração falha completamente. Quando a tela não segura. Quando a conversa com outra pessoa não ocupa o espaço que deveria ocupar. Quando a única coisa que existe naquele silêncio é exatamente o que você esteve mais cuidadosamente evitando. Você está em algum lugar que deveria ser neutro. E então, algo pequeno, um cheiro, uma música tocando de fundo, um ângulo específico de luz num certo horário. E de repente a presença dessa pessoa é tão concreta que não parece memória. Parece algo que está acontecendo agora. Isso não é obsessão. Segundo o que Jung documentou sobre a natureza das projeções, quando uma projeção ainda não foi retirada, quando o conteúdo que foi projetado ainda não foi reconhecido como pertencente ao self que projetou, o vínculo psíquico com o portador da projeção permanece ativo. Não por vontade, por estrutura. Jung documentou que somos atraídos com maior força para as pessoas que carregam, em sua forma de existir, em seus padrões, em suas sombras, os aspectos que nós mesmos não integramos. Não é acidente, é o inconsciente operando sua função mais fundamental: encontrar no mundo externo o que ainda não foi encontrado no mundo interno. A intensidade com que você pensa nessa pessoa, a resistência que você sente em relação à ideia de seguir em frente de verdade, o peso específico dessa ausência que não diminui na velocidade que você esperaria. Tudo isso não é evidência de fraqueza. Segundo o que Jung documentou sobre a natureza das projeções, é evidência de que algo em você também foi ativado, algo que também não foi integrado, algo que essa pessoa, simplesmente por existir da forma que existe, tornou impossível de ignorar. Essa conexão foi nos dois sentidos, um espelho. E espelhos são desconfortáveis de uma forma muito específica, porque eles não deixam você ver o que quer. Eles mostram o que está lá, o que você viu em você, através do reflexo dessa conexão. Não precisa responder em voz alta, mas precisa responder. Escreva 444 nos comentários se parte do que este vídeo revelou até agora não é apenas sobre ela, é sobre você. Sobre algo em você que essa conexão tornou impossível de continuar evitando. Jung chamou o processo de integrar o que foi revelado de individuação. E foi preciso em documentar que individuação não é uma escolha que se faz num dia bom quando se está animado para crescer. É uma inevitabilidade. A psique se move em direção à inteireza independentemente da resistência da mente consciente. E ela usa o que está disponível para forçar esse movimento. Às vezes usa sonhos, às vezes usa crises, às vezes usa uma conexão que se recusa a se resolver limpa, uma conexão que continua pesando, que continua presente, que não aceita o arquivo que você tenta dar a ela. O que essa pessoa ativou em você não foi criado por ela. Estava lá antes. Ela apenas foi a circunstância que tornou impossível continuar sem ver. Isso é o recado real. Não é uma mensagem que ela está compondo conscientemente enquanto você lê isso. É uma mensagem que a realidade da sua experiência emocional está emitindo, porque a conexão que você teve foi suficientemente intensa para quebrar algo na armadura do que você havia construído. E o que quebra dessa forma não se fecha de volta. Você está dentro de algo que não tem resolução fácil, que não resolve em um vídeo, em uma conversa, em uma decisão tomada em um bom dia. O que foi ativado precisa ser carregado com consciência, não negado, não suprimido, não enterrado onde Freud já documentou que o enterrado acumula pressão. E existe uma pergunta que você está carregando que este vídeo inteiro foi construído para nomear. O que eu faço com o que sinto quando não tenho clareza sobre o que a outra pessoa sente? A resposta de Jung, e ele foi direto sobre isso em sua obra, não é sobre prever o que o outro vai fazer. É sobre o que você vai fazer com o que foi revelado em você. Porque a revelação pertence a você independentemente do que o outro escolher. A consciência que você ganhou, a nomeação do que estava sem nome, a clareza sobre o mecanismo que estava operando invisível. Tudo isso é seu. Não requer participação do outro para ser real. Escreva 333 nos comentários se o que você sente com mais força agora não é raiva, não é confusão.
É algo que fica quieto no peito e não tem nome ainda exceto perda. Perda de algo que talvez nunca tenha sido totalmente nomeado quando existia. Porque Jung também documentou algo que a maioria das pessoas prefere não ouvir, mas que é necessário dizer com honestidade. O processo que essa conexão iniciou em você tem um valor que existe independentemente do desfecho da relação. Não como consolo, como fato psicológico. O que foi quebrado na sua armadura para que você pudesse sentir o que sentiu, essa abertura, não é uma ferida que precisa ser fechada. É uma passagem que foi aberta. E a diferença entre fechar e integrar é a diferença entre continuar carregando o peso e começar a transformá-lo em algo que sustenta. O processo de individuação, como Jung o documentou, não promete que a pessoa que você ama vai corresponder. Não promete retorno. Não promete reciprocidade. O que ele documenta é que o encontro com algo genuíno, algo que ativou partes de você que estavam comprimidas, tem uma função no desenvolvimento psicológico que não é cancelada pelo desfecho da história. Você se tornou mais inteiro porque isso aconteceu. Mesmo se doeu. Especialmente porque doeu. E a última coisa que precisa ser dita aqui, com o mesmo cuidado com que Jung disse ao longo de décadas de trabalho, é sobre escolha. Jung também documentou algo que chamou de sincronicidade, o conceito de eventos externamente não relacionados que carregam um significado interno profundo, desenvolvido com detalhe em sincronicidade, um princípio de conexão acausal. Ele não usou esse conceito como mistificação. Ele o usou para descrever um fenômeno observável. Quando algo no inconsciente está sendo processado com suficiente intensidade, o mundo externo começa a refletir esse processamento de formas que a lógica linear não consegue explicar completamente. Você não chegou a este vídeo por acidente? Não porque existe alguma força sobrenatural operando? Jung era cuidadoso em não fazer esse tipo de afirmação não verificável. Mas porque quando algo está sendo trabalhado internamente, a atenção migra naturalmente para o que corresponde a esse trabalho? Você procurou porque algo em você estava buscando. E o que estava buscando era um vocabulário para o que não tinha nome. Agora tem. Você chegou ao ponto deste vídeo onde a narrativa virou. Onde parou de ser sobre o que ela está sentindo e começou a ser sobre o que você está fazendo com o que você está sentindo. E essa virada não é pequena. Você pode continuar interpretando essa conexão como algo que aconteceu com você. Algo que está esperando resolução externa, que depende de uma mensagem que pode ou não chegar, de uma escolha que a outra pessoa pode ou não fazer. Essa é uma posição. Ela tem uma forma específica de custo. Ou você pode usar o que essa conexão revelou, sobre a sua sombra, sobre o que você evitava integrar, sobre o que a intensidade do que você sentiu aponta dentro de você, como material para o processo que Jung chamou de tornar-se inteiro. Essa segunda posição não fecha o capítulo. Não significa deixar de sentir. Não significa fingir que não dói. Significa começar a fazer algo diferente com a dor. Algo que pertence a você, que não depende de nenhuma resposta externa para ser real. O recado urgente que essa pessoa está te enviando sem palavras, que o inconsciente dela está transmitindo através de tudo que não foi resolvido. Você agora tem o vocabulário para ler. O que você faz com o que leu é sua única pergunta real. E ela sempre foi. Eu sei que você terminou este vídeo e os pensamentos não pararam. Tem uma pergunta específica que continua embaixo de tudo. Sobre o que isso significa para você? Sobre o que fazer com o que você sente? Sobre se o que você está lendo nos comportamentos dessa pessoa é real? Ou é o que você quer que seja real? Eu criei a alma Jung para esse momento exato. Você conta para ela o que está acontecendo, do jeito que aconteceu, com os detalhes que só você sabe. E ela responde sobre o seu caso. Não sobre relacionamentos em geral. Sobre o que você está vivendo. Sem julgamento. Ela está disponível agora. Link no primeiro comentário fixado.